Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus, que as energias da espiritualidade maior se façam presente em nossos corações. Inicialmente, sempre agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de refletirmos, de estudarmos, de aprendermos sobre um assunto novo. O assunto que eu trago hoje a nós refletirmos é do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ajudemos sempre. E o tópico de que eles destaca é: e quem é o meu próximo? Jesus nos disse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esse amar ao próximo é ter, inicialmente, o amor em nossos corações, para podermos amar o nosso irmão, o nosso próximo. Mas amar é uma coisa prática, não apenas falar palavras bonitas, recitar um poema, alguma poesia, mas pormos em prática esse amar. Ela também nos mostra que devemos amar a todos, sem preconceito algum, sem cor, raça, religião. Amar indistintamente a todos. E a parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou para explicar sobre amar o próximo. Um dia, quando Jesus estava ensinando, um perito da lei o pôs à prova. Peritos da lei eram aquelas pessoas que tinham conhecimento total de todas as leis. Eles tinham a resposta para todas as perguntas, para todas as dúvidas. E depois de determinar que para ter a vida eterna é preciso amar a Deus e amar o próximo, o perito de lei perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Pensando que Jesus fosse responder algo que pudesse ele recriminá-lo. Mas em resposta, disse Jesus a ele: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, caído na beira da estrada. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado e não prestou socorro. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Levita eram pessoas da tribo de Levi. Eles eram estudiosos de religião. Eles estavam quase sendo um sacerdote. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele a noite toda. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele,
cuide desse irmão. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus olhou para o perito e lhe perguntou: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele, o perito, como tinha todas as respostas, respondeu de pronto: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então lhe disse: vá e faça o mesmo. O extraordinário dessa história, meus irmãos, não é tanto o que ele fez, o samaritano, mas o que ele não fez. E olhando para esse ângulo, nós veremos que muitas vezes o não, ele é mais positivo do que o sim. Por exemplo, ele não ignorou aquele irmão que estava caído à beira da estrada. Parou e o ajudou. Ele não passou pelo outro lado da rua, desviando desse irmão caído. Ele não lembrou de todas as suas obrigações e afazeres, porque o samaritano, ele estava a trabalho, ele estava entregando encomendas. Ele ia em outra cidade entregar as encomendas, que naquela época não tinha correios onde nós pudéssemos enviar as mercadorias, ou alguma transportadora, era no lombo dos animais. E ele não tratou como havia sido tratado provavelmente diversas vezes em sua vida. E dificilmente haveria, meus irmãos, dois grupos mais divididos por ódio e rancor do que samaritanos e judeus. Aquele que estava caído era um judeu. Mas este samaritano fez do seu inimigo judeu o seu próximo. Quantas vezes negamos uma carona sequer, até para alguém da nossa família, igreja ou trabalho, alegando que nós não temos tempo, ou pensando que vamos gastar um pouco mais de combustível, e nós negamos uma carona tão simples. Pois o bom samaritano não pensou no tempo dele, e sim no tempo do próximo. Ele não pensou que estaria perdendo o tempo da sua viagem, mas o tempo que o próximo tinha para se recuperar, para ser curado. Ele não pensou nos benefícios desta ação para ele, e sim para o outro. Que benefício ele teria em ajudar? Ele não pensou. Ele pensou simplesmente nos benefícios que ele estava prestando àquele que estava necessitando. Ele não pensou no combustível dele. Ele pensou no bem que poderia fazer a outro ser humano. E qual que era o combustível dele? Era o alimento, era a água que lhe deu para aquele irmão caído. Ele não esperou o troco, mas ofertou tudo de si e do que dispunha no momento. Ele deu os 2 denários que ele tinha para que curassem, para que tratasse daquele irmão. Como Jesus, nós devemos ajudar e nos preocupar com os doentes. Quantos que estão lá nos hospitais infantis, hospitais de adultos, aguardando a visita de um familiar, de um amigo, e nós
O que custa fazermos isto? Levar até Ele uns minutos de alegria, de paz. Ajudar os necessitados. Quantos que passam por extremas necessidades mais variadas. Os esquecidos, aqueles que em creches, em orfanatos, aquelas crianças que estão esquecidas, abandonadas pelos pais, que dariam tanto para ter um abraço, um colo, um carinho, um beijo de alguém. Os famintos, quantas pessoas nós poderíamos ajudar? E nós botamos fora, quanta comida que nós colocamos fora, que estaria matando a fome de muita gente, que a gente às vezes esquece. Os pobres, aqueles que pouco têm ou que nada têm. E nós às vezes temos coisas e coisas supérfluo nosso. Não é só isso que eles precisam, de ajuda. Quantas coisas estão sobrando, né, em nossa casa e nós vamos acumulando, empilhando e não lembramos daqueles que nada disso eles têm. Os humildes. Quantas pessoas nós podemos ajudar? E Jesus, aquela célebre frase que ele sempre diz, que ele nos disse, melhor dito: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, adoeci-me e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Isso ele falou para os discípulos, para que chegasse até nós. E os discípulos estranharam e disse: mas quando, mestre, você estava com fome e nós demos de comer? Quando você esteve com sede e nós te demos água de beber? Quando estivestes nu e te vestimos? E ele responde aos discípulos: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Linda essa passagem. Mas e quem é o nosso próximo? Quem será que é o nosso próximo? Próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. É por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos é aquele que está do nosso lado. Deus coloca essas pessoas exatamente ao nosso lado para que ajudemos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Isso é o que nós devemos fazer. Ajudemos sempre. Esse é o tema que nós estamos vendo. Se temos em frente um familiar, auxiliemos com a nossa cooperação ativa. Eles não estão ali conosco simplesmente por estar. Nós temos uma obrigação com eles. Deus nos confia esses familiares para estar conosco, para ajudarmos a crescer. Se somos defrontados por um superior hierárquico, o nosso chefe, exercitemos o respeito e a boa vontade. Fazemos o melhor de nós. Eles estão acima de nós,
Porque eles devem ter algum mérito por chegar antes do que nós naquela posição. Então vamos respeitá-los. Não só ele, como a própria empresa que nos dá o trabalho. Se numa situação inversa, se um subordinado nos procura, ajudemos-lo com atenção e carinho. Muitos que estão na missão de encarregado, de chefes, às vezes muito por um medo de ser substituído por algum subordinado seu, não nos ajudam. Vamos ajudar com atenção e com carinho eles. Se o malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamos-nos deles, compadeçamos da sua posição, qualquer que ela seja. Vamos ajudar. Se o bom se socorre de nossas palavras, estimulemos a que se faça melhor, que seja mais bom ainda. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Aprender é a nossa obrigação para sermos melhores. E auxiliar, passar para aqueles que mais necessitam todo o nosso aprendizado. Aprendemos no nosso dia a dia. E nós temos também a mesma obrigação de auxiliar, de ensinar aqueles que mais necessitam de nós. E é assim mesmo, queremos de coração fazer o bem. Queremos e nos esforçamos para ajudar. Mas ajudar a quem? Porque só as tragédias distantes nos impactam. Nós ficamos chocados, impactados com aquelas tragédias que acontecem com pessoas que nós não conhecemos, pessoas distantes. Nós temos que ajudar? Temos que ajudar. É muito bom ajudarmos. Mas e aquela tragédia silenciosa daquele irmão que está ao nosso lado, que não atinge milhares de pessoas, mas faz chorar em silêncio, pedindo mudamente amparo, um olhar, um sorriso. Aquele que está do nosso lado. Prestemos atenção ao nosso redor e não nos faltará oportunidade de fazermos a nossa lição de casa, de seres que somos a caminho da luz. O próximo é qualquer pessoa caída nos caminhos da vida, que necessita, para se levantar, necessita da nossa ajuda e do nosso amor. No livro O Profeta, tem uma passagem que diz: vós pouco dais quando dais de vossas posses. É quando dardes de vós próprios que realmente dais. E um exemplo que eu trago é uma doação de sangue. De doarmos o sangue para aqueles que estão necessitados. Eu sou um doador de sangue há muitos e muitos anos. E uma das vezes que eu fui doar sangue,
A recepcionista, quando estava fazendo lá o cadastro de doação, olhou o meu histórico e disse: você faz bastante tempo que você é doador de sangue? Eu disse: já faz alguns anos. E ela me perguntou: você tem noção de quantas pessoas transitam pela cidade com o teu sangue? E eu fiquei espantado com aquela pergunta, pois eu nunca havia pensado dessa maneira. E isso retrata exatamente isso, que é dar um pouco de nós. Solidariedade é um sentimento que leva a prestar auxílio a alguém. Ajudarmos, sermos solidários. Pois sempre existirão aqueles que sofrem, que eles veem as suas dúvidas permanecerem e desanimados. Eles podem até pensar, até impor fim aos seus dias aqui na Terra. Veja o quanto nós podemos ajudar essas pessoas que estão nesse estágio. Porque é em vão suas tentativas. Porque em outro plano, ou no plano espiritual, continuarão suas tormentas e angústias, pois verão com mais clareza os motivos que os levaram ao estado em que se encontram. Então, qual seria a participação de nós cristãos em prol dos menos favorecidos? Senão o trabalho de amor, de acolhimento, de carinho. Precisamos estar mais atentos no nosso dia a dia. A todo momento encontramos amigos de jornada em desequilíbrio e desesperanças. Pessoas desesperadas, desequilibradas, nós encontramos a toda hora. Nada custa acolhê-los em nosso colo espiritual. Oferecer o ombro amigo e fazê-los sentir que existem pessoas que os amam e os compreendem. Muitas vezes nós precisamos desse ombro amigo, que nós possamos deitar, refletir, chorar, se for preciso. Que é aquela pessoa que nos ampara, que nos ajuda. O que nos custa um sorriso acolhedor? Às vezes uma pessoa que nós encontramos pela manhã no elevador, na rua, quando saímos de casa. Aquela pessoa, às vezes, a gente vê de longe que já está vindo assim com uma cara meio fechada, meio triste. E nós não sabemos o que está por trás de tudo isso. E nós simplesmente, dando um sorriso, nós até recuperamos aquela pessoa. Que ela pode se mudar até, se modificar. Uma palavra de conforto, esperança. Quantas pessoas estão, às vezes, por uma palavra sequer. E nós, na hora certa, dando essa palavra, nós reajustamos a pessoa. Um aperto de mão. Um aperto de mão transmite uma energia muito grande. Um abraço caloroso. O abraço, eu costumo dizer que é até uma transfusão de energias. Porque é o contato que nós temos com aquela pessoa que recupera. Quem que não gosta de um abraço caloroso, um abraço amoroso? E se caso nós não estejamos próximo dessas pessoas que sabemos que estão necessitando, que tal uma prece? Fazermos uma prece para essa pessoa que está distante, um telefonema. Hoje está tão fácil pegarmos o celular e ligar para as pessoas. Só liguei para saber como é que você está. E se aquela pessoa não estava bem, ela passa a estar bem, porque ela viu que alguém se preocupa com ela.
uma mensagem. O WhatsApp hoje está tão usado, tão fácil de usar. Mandar uma mensagem. Às vezes, ao despertar do dia, teve uma noite mal dormida, uma noite mal preparada para nós irmos à espiritualidade. Voltamos meio desequilibrados. E aí toca, dá aquele bipzinho de mensagem. Você abre, lá tem uma mensagem que ele joga para cima, que levanta o teu astral. Um recado amigo, e tantas coisas que nós podemos fazer à distância. Será que é tão difícil para nós fazermos presentes em horas difíceis, quando mais se apresentam necessárias as provas do nosso carinho, do nosso afeto? Estejamos presentes, seja como e onde for. Uma presença amiga pode mudar totalmente a direção que possa estar tomando as vidas de várias pessoas. Às vezes nós chegamos no momento que aquela pessoa estava tomando alguma decisão ou estava prestes a tomar alguma decisão, e a nossa presença modificou o ato que essa pessoa podia estar tomando. Sejamos cristãos verdadeiramente, sendo trabalhadores, afinados com o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Ajudemos sempre. Ajudemos animais. Deus concedeu aos homens a condição e proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Sendo criação divina, tem os mesmos direitos dos homens de ser inquilinos na terra onde Deus nos colocou. Não nos esqueçamos do reino anterior a esse que estamos. Nesse reino nominal onde estamos, nós estagiamos no reino animal. E lá nós aprendemos muitas coisas, como instinto, né? Nós aprendemos muitas coisas. Então eles são os nossos irmãos mais próximos. São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, ele nos diz que todas as coisas da criação são filhos do Pai e irmãos dos homens. Deus quer que ajudemos aos animais se necessitam de ajuda. E para encerrarmos, meus irmãos, eu quero lhe trazer uma história. Conta a história que um homem, com seu cavalo e o seu cão, caminhavam por uma estrada. E depois de muito caminhar, esse homem se deu conta que ele, seu cavalo e seu cão haviam morrido num acidente. Às vezes, os mortos levam algum tempo para se dar conta da sua nova condição. A caminhada era muito longa, morro acima, o sol era forte e eles ficaram suados e com muita sede. Precisavam desesperadamente de água. Numa curva do caminho, avistaram um portão magnífico, todo de mármore, que conduzia a uma praça revestida com blocos de ouro. No centro dela havia uma fonte de onde jorrava água cristalina. O andarilho dirigiu-se ao homem que numa guarita guardava
à entrada e o interrogou. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu o guarda. Que lugar é este, tão lindo? Ele perguntou. Isto aqui é o céu, respondeu o guarda. Que bom que nós chegamos ao céu. Estamos com muita sede, disse o andarilho. O senhor pode entrar e beber a água à vontade, disse o guarda, indicando-lhe a fonte. E o andarilho disse: meu cavalo e meu cachorro também estão com muita sede. Lamento muito, disse o guarda, aqui não se permite a entrada de animais. O homem, o andarilho, ficou muito desapontado, porque sua sede era grande. Mas ele não beberia, deixando seus amigos com sede. Assim, prosseguiu seu caminho, seguiu a sua caminhada. Depois de muito caminharem, morro acima, com sede e cansaço multiplicados, chegaram a um sítio, cuja entrada era marcada por uma porteira velha, semiaberta. A porteira se abrira para um caminho de terra com árvores dos dois lados que lhe faziam sombra. À sombra de uma das árvores, um homem estava deitado, cabeça coberta com um chapéu. Parecia que estava dormindo. Bom dia, disse o andarilho. Ele, bom dia, disse o homem. Estamos com muita sede, eu, meu cavalo e meu cachorro. Há uma fonte naquelas pedras. Pode beber à vontade, disse o homem. O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e saciaram a sede. Muito obrigado, ele disse ao sair. E o homem disse: voltem quando quiserem, respondeu-lhe. A propósito, disse o andarilho, qual é o nome deste lugar? Aqui é o céu, respondeu o homem. Céu? Mas o homem da guarita ao lado do portão de mármore disse que lá era o céu. Aquilo não é o céu. Aquilo é o inferno. O andarilho ficou perplexo, mas então essa informação falsa deve causar grandes confusões, disse ele. De forma alguma, respondeu o homem. Na verdade, eles nos fazem um grande favor, porque lá ficam aqueles que são capazes de abandonar até seus melhores amigos em detrimento de si. E com essa historinha, meus irmãos, eu agradeço a vocês, espero que tenhamos refletido um pouco sobre o sentido de ajudemos sempre. Essa é a nossa missão. Nós somos ajudados constantemente. Então nós temos também a necessidade e a obrigação íntima de ajudar o próximo. Que a paz de Deus, de Jesus, permaneça com todos vocês. Um beijo muito grande no coração. Fiquem todos em paz. Muito obrigado.